A minha palestra, a esclerose múltipla, faz parte, mas não é sobre ela. Exato. É assim, ela faz parte de eu contar a minha vida para mostrar aonde eu cheguei, o que eu superei, o que pode ser superado dentro de uma empresa, mas não é sobre ela. Exato. Não é isso. Eu acho que o foco do Betinho é exatamente isso. Então, assim, nas minhas palestras, eu dificilmente vou falar olha, de contratação de uma pessoa com doença. Algumas vezes eu sou questionada sobre acessibilidade no final, porque eu estou num andador e as pessoas veem que eu tenho dificuldade, que eu ando tudo torto, e às vezes eu tenho que chegar de cadeira de rodas. Então, existe uma curiosidade, existe um questionamento que deve ter com o Betinho também. Como é que é isso? Porque eu fui modelo, eu morei fora, então existe. Como é que eu fazia isso? Então, existe um questionamento, existe uma curiosidade. Mas eu não o foco não é a esclerose. O que eu queria voltar de novo, eu vou ser chata nisso, eu vou voltar nisso de novo, que é saúde mental. Porque, assim, eu vejo que muita gente... A Priscila está com medo de doença, eu vejo outras pessoas também... Né, o que eu digo é o seguinte, os primeiros 5 anos são os mais difíceis, tá? Então, se a pessoa, muitas vezes, não procurar uma ajuda de um psicólogo, eu me corri se eu estiver errado. A partir do momento que você sai daquele coitado de mim, algumas portas vão se fechar, vão. Só que outras vão se abrir, e quando você sai do coitado de mim, você começa a ver e abrir outras portas. Concorda? Concordo o que você acha disso? Concordo totalmente, Gisele. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E esse caminho, ele acontece no movimento. Então, ele não surge do nada. O céu se abriu e desceu as oportunidades, e desceram. Não, eu vejo, concordo com o que você falou da esclerose múltipla, né? Ela é apenas a minha dificuldade. Qual é a sua aí? Uhum. Entendeu? As pessoas têm várias dificuldades. Essa é apenas a minha história. Eu não acho que a minha história é melhor, ou mais sinistra, ou mais, sabe, desafiadora do que a sua história, do que a história de vocês três, da história de qualquer um que esteja assistindo a gente. É apenas a minha história. E ela é linda, ela é maravilhosa. E eu aprendi o quanto ela é maravilhosa no sentido de ter me trazido de volta para mim mesmo. Então, até quando eu era mais jovem no esporte, eu amava jogar voleibol. Eu amava estar com meus amigos. Eu treinava 8 horas por dia, coisa que hoje em dia não se faz, mas porque eu amava. Então, esse componente da emoção, ela sempre esteve presente. A partir de 85, quando eu fui para a seleção adulta, eu parei de amar. Meus valores estavam sendo agredidos, meus valores pessoais, os valores pelos quais eu fui educado. Então, dentro daquilo ali, eu me desconectei de mim. Então, a jornada toda de cura, independente se hoje eu estou andando ou não, porque eu não estou nem aí se hoje eu não estou andando, não estou nem aí, entre aspas, adoraria estar andando, jogando vôlei com meus filhos, mas não estou. Mas eu posso estar nos jogos com eles, eu desço na cadeira e saco para o meu João, que joga vôlei ainda, que tem 16 anos, eu estou na arquibancada em todos os jogos deles, eu viajo, né, para onde for, tenho autonomia, porque, de alguma forma, na procura de mim mesmo, eu gerei movimento. O movimento me trouxe até aqui, a vocês, me trouxe a Gisele, me trouxe essa oportunidade de dar voz à minha história, que pode estar servindo, sim, de inspiração, de insight para quem está ouvindo, como foi na revista, que, by the way, né, Gisele, super obrigado mais uma vez, e você, a Priscila, porque foi uma matéria escrita com acessibilidade, sabe, com profissionalismo, com uma categoria, né, como a gente fala no esporte, muito grande, para estar levando justamente a esse lugar de que, sim, você tem o seu desafio, mas tem um caminho muito bacana, porque o desafio, ele traz isso. Ele traz essa oportunidade da gente falar, beleza, né? Tomei uma porrada. Mas tinha uma frase do Jerônimo Temel, que eu gosto muito, que ele diz assim: não é o que a vida fez com você, e sim o que você fez com que a vida fez de você, que importa. Então não importa o diagnóstico, importa como é que eu vou
né? Nem o diagnóstico, nem o prognóstico. O que importa é como é que eu vou lidar com isso, porque senão é uma sentença. Não, eu não quero mais sentença para mim, eu não aceito essa sentença, e no meu movimento eu redescobri uma série de caminhos interessantes. E hoje em dia, o que você ama agora? O que o Betinho ama hoje em dia? Olha, continuo amando o voleibol. Tá? Inclusive, estou até falando em primeira mão para vocês, eu vou voltar a fazer também o que eu fazia em 2015, 16, 17, que é ser um gestor de times. Tá? Amo o voleibol e amo poder prover essa oportunidade para os jovens, porque esporte é maravilhoso e o voleibol, especificamente, porque é um esporte muito sinérgico. Você depende do passe que o levantador está servindo ali o atacante, então é uma engrenagem que funciona muito junta, e isso, ligado a desenvolvimento humano, é maravilhoso. Né? Então, voleibol é uma coisa, porque dentro do voleibol vem o amor maior, que é poder ajudar os outros. Eu quero puxar um pouquinho mais do assunto sobre empresa. Eu concordo com a Gi, com você, que vocês não falam sobre esclerose múltipla, vocês falam sobre outros temas, até porque vocês têm riqueza de conhecimento, têm experiência com a doença. Mas, assim, a minha questão é porque eu escuto muito as pessoas falando o seguinte: Priscila, as empresas estão preferindo pagar o imposto porque não colocaram os 2% de pessoas numa empresa com deficiência física, ou alguém que retornou do sul para o seu trabalho e chega lá, eles são despedidos. Então, assim, são assuntos corriqueiros no Brasil, né? Eu nunca saí do país, então, aqui no Brasil, a gente vive isso diariamente, eu escuto isso, Betinho, o tempo todo, dos meus amigos. Priscila, o pessoal, eu voltei para o trabalho, eu sou farmacêutica, já me perguntaram se eu já procurei um outro emprego. Então, assim, isso é pauta de verdade para quem tem doenças raras no Brasil. Então, assim, eu queria saber a sua opinião, não como palestrante, porque eu sei que você não vai dar uma palestra apenas de esclerose múltipla, até pelo seu conhecimento de causa, né, de vários projetos que você já teve sucesso e tem, né, mas, assim, eu queria que você desse um conselho para quem está enfrentando tudo isso. Então, Priscila, o que acontece é que a gente vive numa cultura onde o preconceito ele ainda vigora. Preconceito com a mulher, preconceito com o homossexual, preconceito com o negro, preconceito com o cadeirante, com quem tem esclerose múltipla. Então, mudar a cultura é muito difícil, porque a pessoa tem que olhar para dentro. Eu digo, a pessoa é o líder da empresa, são os gestores daquela empresa que tem que realmente viver a diversidade de fato. Então, aquela frase célebre, né? Seja a mudança que você quer ver no seu time, parece coisa de para-choque de caminhão, mas deveria ser uma verdade. Então, esse tema que você está trazendo, ele é, obviamente, super relevante. Né? E a gente esbarra sempre com esse lugar onde as pessoas querem apenas preencher cota. Elas não querem viver essa mudança cultural que a diversidade traz. Então, eu já fui chamado por uma empresa que eu fui dar treinamento para propor um projeto de PCD, para vaga de PCD. Gente, levei mais de um mês para montar. E montei, foi um projeto uma proposta super parruda, sabe? Com jornalista, com gente de comunicação e marketing, né? Para estar para dentro da empresa e que essa empresa pudesse também falar sobre isso para fora, como uma verdadeira inclusão. Quando eu cheguei lá e entreguei, a pessoa falou: olha, você não entendeu o que eu quis, o que eu te pedi. Eu falei: como não? Eu só quero preencher vaga, eu não quero mudar a cultura da empresa. Né? E eu falei: opa, tá bom, agora eu entendi. Então, assim, já conheci pessoas que têm deficiência visual, que eram mais capazes do que quem não tinha deficiência, e a pessoa não galgava degraus porque existe uma barreira de preconceito. Então, é se capacitar.
capacitar, poder realmente insistir que existe sim um lugar e tentar realmente identificar quais são essas empresas que têm esse olhar.